Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Então, gente, no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho de como é a faculdade de biomedicina. Eu tô no meu 7º período atualmente, entrando no 7º período, então já tenho bastante coisa pra falar pra vocês. Eu botei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram pra vocês deixarem algumas dúvidas de vocês. Se você ainda não me segue, vai lá me seguir. Eu aproveitei e adicionei algumas coisinhas que eu queria falar também. Então, antes de começar o vídeo, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever aqui do ladinho e ativar o sininho de notificações. Então, para de enrolação e bora começar o vídeo. Bom, amores, vamos lá. A primeira pergunta que eu sempre recebo, sempre, é se tem cálculo. Na faculdade de biomedicina tem muito cálculo? Não tem muito cálculo, mas tem, não vou mentir para vocês. Tem disciplinas que são basicamente cálculo, como estatística e epidemiologia, o curso inteiro, né? A disciplina inteira é só de cálculo. Química também tem algumas matérias de química que precisam de cálculo, mas assim, não é nada muito monstruoso. Na maioria das vezes você consegue resolver com regra de 3 e coisas assim mais básicas, não é nada muito monstruoso. Então tem cálculo, mas não é aquela coisa, meu Deus, engenharia, não sei resolver. Bom, laboratório, a respeito de laboratório. O nosso curso, ele tem muita matéria prática, ele tem muita matéria de 4 tempos, por exemplo, pelo menos na faculdade que eu estudo, que são 2 tempos teóricos e 2 tempos práticos. Agora, na pandemia, que a gente tá com esse problema de ter aula prática, porque, né, não tá rolando aula prática. Mas, no geral, nas aulas presenciais, a maioria das minhas matérias são divididas assim: 4 tempos, 2 tempos teóricos, 2 tempos práticos. Tem muito laboratório, sim, muito laboratório, então é importante você estar sempre por dentro e lembrando de tudo que você precisa para fazer uma aula de laboratório. Mas no primeiro período, a única matéria que eu me recordo de ter tido laboratório foi anatomia. Então, nas outras disciplinas eu não tive. Então, para você que está começando agora, fica tranquilo. Tenho certeza que sua faculdade vai te explicar e te orientar da melhor forma. Bom, materiais necessários para a faculdade e para o laboratório. Bom, para a faculdade, no início da faculdade eu usava muito caderno, né? Eu sempre tinha caderno por período. Mas depois eu acabei mudando e hoje eu não uso mais caderno. Eu vou fazer um vídeo, inclusive, sobre isso, do porquê que eu não uso mais caderno, como que eu uso, como é que eu faço para estudar. Mas eu não uso mais, assim, o estojo com canetas e lapiseira e coisas normais, uma bolsa, né? O jaleco é muito importante, mas eu recomendo vocês, antes de comprarem o jaleco, assim, na emoção, pedirem orientação para a sua faculdade, para quem é responsável pelo laboratório, porque tem um determinado tecido e especificidade do jaleco, não pode ser qualquer jaleco. Então aconteceu isso com a minha turma, de muita gente comprar e depois ter que comprar outro porque comprou errado. Então, e eles não avisaram. Então, assim, é sempre bom você estar pedindo orientação a respeito disso. No meu caso, graças a Deus, eu já comprei o certo, mas jaleco é caro, a gente sabe disso. Então, antes de comprar na afobação, vai lá perguntar ou para o seu professor, ou para quem é responsável do laboratório, para saber qual é o tipo de jaleco que você precisa comprar. Além do jaleco, a gente sempre recebe orientação também de calça jeans, em dias de laboratório, em dias de aula só teórica, você pode ir de vestido, você pode ir de short, você pode ir da forma como você se sentir confortável, mas em dias de laboratório você só pode ir de calça jeans fechada, fechada que eu digo sem aqueles rasguinhos, né, de preferência, e sapato fechado também, tênis ou aqueles sapatênis que tem o dorso do pé fechado também. Porque se você não tiver, se você tiver de short ou legging ou enfim, sapatilha, você não pode fazer aula prática. E além do jaleco, claro. Agora, o restante de máscara, luva, microscópio, tudo isso é ofertado pela faculdade, né? Aqui no caso da minha faculdade, eu faço na Estácio, o que eles pediam também era aquele óculos de proteção que não era ofertado pela faculdade. Bom, as matérias mais difíceis que eu tive, por ter já uma dificuldade nisso, foram exatamente as matérias de química, porque eu não curto muito exatamente cálculo e nem química.
Então, dentro da minha faculdade, eu tenho 2 disciplinas de química e aquela de estatística e epidemiologia. Algumas outras a gente usa, vamos supor, dentro da área de bromatologia, a gente faz cálculo também, mas no geral, aquilo que eu falei pra vocês, a maioria das continhas é de regra de 3, então não é tanto dificuldade assim, tirando as químicas e estatística, que aí não é só regra de 3. Mas, sem dúvida, a matéria mais difícil pra mim foi química biológica. Química orgânica eu senti um pouco de dificuldade, mas a mais difícil foi química biológica, porque é muita matéria do ensino médio, inclusive, e que eu tinha muita dificuldade, molaridade, essas coisas de química eu tenho muita dificuldade. E além de não gostar, eu acho que isso que me dificultou um pouco. Eu tive outras matérias difíceis, claro, mas a maioria delas, mesmo sendo difíceis, eu gosto, como por exemplo imunologia. É uma área que eu amo de paixão, mas eu tenho dificuldade. Então, assim, é difícil, mas eu amo. Mas pra fechar aqui, a mais difícil mesmo foi química biológica, que eu tive no meu terceiro período. Bom, as matérias que eu mais gostei, eu já falei uma inclusive, que é imunologia, microbiologia, tive uma disciplina voltada para a área da estética. Gente, eu não sei resumir a faculdade inteira. Todo período eu tenho matéria que eu gosto e matéria que eu não gosto. Então, assim, mas vamos fechar. Vamos deixar fechada as matérias que eu mais gostei. Deixe microimuno. Vou reduzir microimuno porque meu coraçãozinho é microimuno, então vou deixar resumido pra vocês. Mas tiveram outras, claro, com certeza que eu gostei. Líquidos corporais, laboratório clínico, enfim, várias outras matérias que eu curti bastante. Bom, e o último quesito aqui em relação ao estágio TCC, que eu também recebo bastante perguntas. Eu vou começar agora essa fase de estágio TCC. Então, hoje eu tô gravando dia 31 de janeiro. A partir de fevereiro eu já vou começar o meu estágio curricular, que é aquele estágio final da faculdade, né? Que tem toda a documentação pra gente pegar a nossa habilitação. Eu quero fazer meu estágio em estética, sair habilitada em estética. Então, assim que começar o meu estágio, eu vou mostrando pra vocês, à medida do possível, como que funciona tudo. E aí, mais pra frente, eu vou ter mais propriedade pra falar. Mas o estágio curricular, ele começa no último ano da graduação, no 4º ano, né? Biomedicina, para quem não sabe, são 4 anos e você pode fazer estágio extracurricular ao longo de 3 anos, desses 3 anos de faculdade. E no último ano você tem que fazer o estágio obrigatório. E na minha faculdade, a gente que tem que caçar o estágio, a gente tem que se virar. Tem outras universidades que eu vi que ofertam alguns tipos de estágio para algumas habilitações, como por exemplo estética, mas no caso da minha faculdade não tem, então eu tive que correr atrás um pouquinho para conseguir. E relacionado ao TCC, essa semana, inclusive, eu fiquei muito chateada porque eu descobri que na minha faculdade, na verdade, já rolava esse boato, mas eu não queria acreditar, que na minha faculdade eu só posso fazer o meu TCC em grupo. A gente sabe que trabalho em grupo sempre dá problema, né, gente? Então, assim, né, eu espero, tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu vou ter ótimos amigos, ótimas pessoas para estarem comigo para montar o TCC, mas se eu tivesse que escolher, eu ia escolher fazer sozinha. Até porque é difícil às vezes achar alguém que queira o seu tema. No meu caso, eu quero fazer a microbiologia e imunologia, porém voltada para a estética, na parte de intercorrências. Então eu tenho uma colega minha que já disse que quer fazer nessa área, então já tenho uma pessoa para fazer comigo. Mas eu acho que tem que ser 3 ou 4 pessoas, enfim. Mas isso é uma particularidade agora da minha faculdade, porque minha prima se formou tem 2 anos que ela se formou e ela fez sozinha, então isso é uma coisa de agora. Bom, gente, as dúvidas que eu mais recebi foram essas, então espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho pra vocês melhor da faculdade de biomedicina. A questão de ser difícil ou não, às vezes as pessoas falam, é difícil. Cara, é difícil, qualquer graduação independente da área, ainda mais sendo área da saúde. Então você tem que se dedicar muito, o máximo que você consegue. Você vai lidar de qualquer forma com vidas, sendo diretamente ou indiretamente. No caso da biomedicina, você pode trabalhar das 2 formas, indiretamente dentro de laboratórios e diretamente seguindo a área da estética como eu. Você vai tratar direto com o paciente. Então é muito importante você sempre se esforçar ao máximo. Questão de ser difícil não é você que determina. Questão de faculdade, quem faz a faculdade é o aluno. Então se dedique o máximo que você conseguir. Aproveite todas as oportunidades. Se tiver que fazer estágio, faça. Se tiver que fazer iniciação científica, faça. Aproveite o seu tempo. Então é isso, amores. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, vocês podem deixar aqui nos comentários. Pode me mandar lá no meu Instagram, pra você que não me segue. Eu tô com 2 perfis de Instagram. Então vocês podem me mandar por lá também. Se for necessário, eu faço um outro vídeo.
Então é isso, se você é novo aqui no canal, já aproveita, já se inscreve aqui do ladinho e não se esqueça de ativar o sininho de notificações, tá bom, amores? Se você não me segue nas redes sociais, vai lá me seguir também. Então é isso, mil beijinhos pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!